Bom dia na paz do Senhor. Vamos à palavra de Deus. Hoje quero falar sobre o seguinte tema: exortação ao amor fraternal. Exortação ao amor fraternal. Quando o apóstolo, antes de ler o texto, quero dar um breve comentário. Existem certas passagens onde o apóstolo Paulo exorta a santidade e o amor fraternal. Já o autor aos Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação. Não importa a ordem, mas vamos ler um capítulo de Colossenses, capítulo 3, onde primeiramente Paulo exorta a santidade, logo em seguida ele exorta os irmãos a ter a paz, o amor fraternal. Então vamos ler Colossenses capítulo 3, do versículo 14 a 17. Diz assim a palavra de Deus: e sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Senhor, aplica essa palavra em nossa mente, nosso coração, em nossa vida. Peço para todos que hão de ouvir. Em nome de Jesus, amém. Paulo começa dizendo: revesti-vos de caridade. Quando aceitamos a Jesus Cristo, mediante o escutar a palavra de Deus, fomos vestidos com vestes de salvação. Não estamos mais nu espiritualmente. Mas a Bíblia fala muito em revestir, fazer uma cobertura a mais. Revestir-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. O amor de Deus, o amor familiar, o amor entre irmãos e o amor conjugal. Revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Quando Jesus disse que nos últimos tempos o amor de muitos esfriará, está ligado à fé. O amor sempre está ligado à fé verdadeira. Quando não há amor, nossa fé é fingida. Nossa fé é dupla, de dois pensamentos. Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 1, ele diz: deixai todo fingimento. E Paulo escreve a Timóteo: o fim da lei é o amor de um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Revesti-vos de caridade. Caridade aqui quer dizer amor em ação. O amor é o Espírito Santo. O amor fortalece. O amor nos limpa.
O amor santifica. O Espírito Santo, o amor de Deus, em nós, por nós, nos santifica. Verso 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Olha aqui. A epístola, a carta aos Colossenses tem um tema. Como todo livro da Bíblia tem um tema. O tema de Colossenses é Cristo, a cabeça da igreja. Está no capítulo 1, verso 18. Ele é a cabeça do corpo. Somente a parte A. Colossenses 1, 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Já a epístola aos Efésios, que deve ser estudado paralelamente com Colossenses, o tema de Efésios é a igreja, o corpo de Cristo. Grave isso no seu coração, na sua mente. Efésios tem o ponto de vista do corpo. E Colossenses, o ponto de vista da cabeça. A cabeça rege o corpo. A igreja é o corpo. E para você permanecer a paz de Deus no seu coração, diz aqui em Colossenses 3,15. E a paz de Deus para a qual fossem chamados em um corpo. Veja bem como é difícil, como é fácil perder a paz de Deus. No Salmo 38, Davi diz: não há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Duas palavras que começam com a letra P, mas não andam juntas. Pecado e paz. Paz e pecado. E a paz de Deus. Existem 3 tipos de paz. A paz com Deus, quando você está perdoado por Ele, Ele lhe dá a sua paz. Todo crente tem a paz de Deus, porque fez a paz com Deus. Quem não tem a paz com Deus, ainda está na rebelião do seu pecado. O rebelde, um filho rebelde é contrário a um filho obediente. Ou somos obedientes ou rebeldes. Ou queremos ser fiéis, ou seguimos a nossa natureza rebelde. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Bom, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Nesses tempos eu estou pedindo a Deus que Ele me dê um coração mais grato. Irmão, agora, por quantas coisas você tem que agradecer agora? Só agora. E sede agradecidos. Uma exortação. Sejam agradecidos. Não como os 9 leprosos que foram embora e eram judeus, mas como aquele samaritano que voltou para agradecer. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Como que a palavra de Cristo pode habitar em nós abundantemente? Só tem um meio: entregar o coração a Ele e meditar nele. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, podemos ilustrar. No Evangelho de João, quando Jesus teve aquele confronto com os fariseus, com os judeus, quantas palavras ele falou sobre o Pai, sobre ele. Tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. O Pai entregou ao Filho todo o juízo, João 5:27. Tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. O que vem a mim,
não lançarei fora. Olha quantas palavras de Jesus Cristo devem dominar o nosso coração. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, sem limites. O que Cristo falou, devemos estar sempre pensando com abundância. Aqui diz, em toda a sabedoria. Sabedoria é a prática do conhecimento. Sabedoria tem um princípio, o temor a Deus. A meditação da Bíblia, o mastigar a palavra do Senhor, gera o temor a Deus. Abacuque, o profeta, disse assim, ouvi tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra. Na igreja primitiva, diz que todos ouviam a palavra e em toda a alma havia temor que vem da palavra. Nada sem a palavra. Tudo pela palavra. Nada sem a ressurreição. Tudo através da ressurreição. Todo dom espiritual, todo dom ministerial, todas as bênçãos espirituais são resultados da ressurreição de Cristo. O novo nascimento, a paz, o fruto com suas qualidades. O fruto é o amor, com as qualidades, alegria, fidelidade, gozo, longanimidade, benignidade. Tudo isso por causa da ressurreição. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, com toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Eu ouvi dizer, por certos crentes inexperientes, ensinar só o pastor que deve. Concordo. O pastor é o nosso guia, é aquele que apacenta. O pastor é acompanhado do dom de mestre. Ao mesmo tempo que apacenta, está ensinando. Geralmente, pastores verdadeiros têm o dom ministerial da palavra, de admoestar, aconselhar, ensinar, incentivar, encorajar. Muita coisa maravilhosa. Mas aqui diz, ensinando-vos uns aos outros. Quando Deus derrama um avivamento, nossas conversas são mais espirituais. Quando Deus derrama um avivamento, há um desejo intenso de espalhar o Evangelho de todas as formas. Quando Deus manda o avivamento, há mais expansão do Evangelho. Quando Deus derrama um avivamento, o crente sente um impacto maior ao ler a palavra de Deus. Ensinando-vos uns aos outros com salmos, não só o 23 e o 91. Eu estava andando para cá, na linha do VLT, e uma senhora idosa, com aparência de crente, eu perguntei, a senhora é crente? Sou, de tal igreja. A senhora leu a Bíblia hoje? Já, o Salmo 30. E eu recitei para ela todo o Salmo 30. A senhora sabia que a senhora é pó? E o pó não anuncia a verdade? E o pó não louva? Onde está isso? Eu falei, no verso 9. Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a verdade de Deus? Não. Pó é pó. Temos que ser conscientes e levar a humanidade a pensar nisso, que a humanidade é apenas pó. Pó da terra. Então o pó não ensina, o pó não fala,
O pó não sente, pó é pó. Admoestando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Tudo isso aqui é de acordo com o tema que estamos tratando aqui nessa mensagem. Exortação ao amor fraternal. Quando os irmãos realmente se amam, eles estão salmodiando uns para os outros. Sabe o salmo que eu li hoje? Qual é, irmão? Olha, lembrei de um hino. Lembra desse hino? Nossas conversas são mais agradáveis a Deus. E diz aqui, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. É fácil cantar sem graça. É fácil soletrar uma letra sem sentimento. É fácil cantar profissionalmente. É fácil cantar para um público. Mas é difícil cantar com graça no coração. Aleluia! É por isso, irmão, que temos que pedir a graça. A graça faz cantar de coração. A misericórdia faz cantar de coração. Só esses dois. Você pode gravar misericórdia e graça. É só isso que precisamos do Senhor. No nosso trabalho, no nosso dia a dia, em casa, para o nosso testemunho, nossos afazeres, descontraído com a família, o trabalho, as contas para pagar, pegar uma condução, viver. Sem graça não dá. Sem graça dá para viver? O mundo é um mundo sem graça. Já dizia o escritor Philip Yancey, num dos seus livros. Mundo sem graça. Quando a gente vê um bebezinho, a gente fala, que gracinha. Não é? E Jesus não falou que nós temos que se tornar como criança? Criança reflete a graça de Deus, por causa da inocência. Depois vamos chegando à consciência do bem e do mal, precisamos de um Salvador cheio da graça. Eu falava isso vindo para cá, fazendo uma palestra no trem. Precisamos de um Salvador que nos toque com a sua graça. Versículo 17. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Quando vier no seu pensamento um pensamento errado, quando vem um pensamento contramão de Deus, crente que anda na contramão, faça essa pergunta: o que eu estou pensando, posso fazer isso em nome do Senhor Jesus? Olha aqui, tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Isso aqui me faz lembrar o nosso saudoso pastor Natanael, quando ia começar qualquer culto, ele lia esse texto. Colossenses 3,17. Tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome de Jesus. Nossas conversas, quando são conversas frívolas ou vãs, é em nome de Jesus? Eu não estou pregando aqui um fanatismo, um extremismo, mas tudo que vamos fazer, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Em outro texto, em 1 Coríntios 10, 31, diz assim: quer comais ou bebais, ou fazei qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que estamos pensando é para a glória de Deus? O que vamos fazer é para a glória de Deus? Temos que levar isso muito a sério. Então, irmãos, os colossenses, onde era isso?
a cidade de Colossos, na Ásia Menor. E Paulo escreve essa carta dizendo que Cristo é o cabeça da igreja, é o primogênito dentre os mortos. Existia ali uma crença de adoração a anjos, angelolatria. Os irmãos eram enganados por filosofias naquele tempo. O inimigo, Satanás, sempre agiu através dos tempos para corromper a fé cristã. E nessa pequena carta de apenas 4 capítulos, temos exortação à santidade, advertência contra falsos profetas e falsos mestres, e também fala de cooperação. 2 cooperadores de Paulo, no capítulo 4, Tíquico e Onésimo, são enviados aos Colossenses. Fala de Barnabé, fala de Marcos, o sobrinho de Barnabé. O pastor de Colossos se chamava Epáfras, que muitas vezes ficou preso com Paulo, estava preso com Paulo. Saúda-vos Epáfras, 4:12, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserveis firme. Olha, irmão, oração, dependência de Deus traz firmeza. Bem-aventurado aqueles que esperam no Senhor. Do Salmo 125, bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor. Serão como monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então, quem espera no Senhor vai permanecer para sempre. Porque quem está esperando no Senhor, quem está pautando os seus caminhos, dia a dia, como diz o hino, em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, o homem incomparável, o Deus tão adorável, o mal não temerei, a graça infinita, ó bênção inaudita, minha alma é bendita, eu tenho salvação. Em Jesus não temo mal, não temo a morte. Meu barco rumo ao norte, eu sempre hei de vencer. Hino 400 da nossa harpa cristã. Bom, parece que eu cumpri aqui um versículo, né? A palavra de Deus habita em vós com toda a sabedoria, ensinando a demonstrando uns aos outros com hinos e cânticos espirituais. O hino 400 da harpa. Pegue a sua harpa, naquele momento que você parece que não... O crente deve ter uma vida ocupada, mas o crente tem o seu momento de descanso, de lazer. Abra a sua harpa, cante o hino, mas de coração. Eu faço isso de manhã. Senhor, eu vou cantar um hino tal. Aí eu faço uma oração bem breve, é para o Senhor. E canto. A vida fica diferente quando você canta um hino de coração, quando você adora sozinho. Eu tenho o hábito de fazer com a minha esposa o culto doméstico. E toda quinta-noite, o estudo bíblico com meu filho no quarto dele. E o estudo bíblico vai da palavra até todos os conselhos sobre juventude em todas as áreas. E às vezes eu tenho um certo orgulho de ter um filho assim. Nunca fumou, nunca bebeu e vai casar de acordo com a vontade de Deus. Eu não tive esse privilégio. Muitas pessoas já me falaram, você nasceu no Evangelho? Não, quem me dera.
mas o meu filho nasceu. Aí eu falo para ele, Neemias, você é muito mais crente que o pai. Por quê, pai? Você já nasceu no berço evangélico. Sua mãe é muito crente. Aleluia. É bom estudar, né? O pai com o filho com o pai. Muito bom. E às vezes tem quinta que não dá, ele está trabalhando à noite, a gente planeja para outro dia, mas sempre tem o nosso encontro. Assim, semanal, às vezes quando não dá, a gente concorda outro dia. E sempre dá para ter aquele momento, a gente canta um hino, tira uns 40 minutos, 45 minutos, escolhe um tema, lê a Bíblia, aí depois parte para a literatura evangélica. Ele fica me perguntando as editoras que existem, quais são as melhores, quais são os livros que eu conheço sobre editoras, nome de autores. Esse é bom, maravilhoso. Uma vez eu comentei aqui que eu tenho um desejo muito grande de me envolver com a mocidade no campo da literatura, para conversar, extrair ideias. Isso é o que está aqui, ó, repetindo. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Isso me faz lembrar de uma guerra que teve, não sei se foi do Vietnã, foi capturado alguns crentes presos por causa da fé. Uma perseguição. Não foi no Vietnã, não. Mas eu soube desse caso, porque eu li, e os crentes estavam sem a Bíblia na mão, e sem o que fazer na cadeia. Eles falaram assim, vamos falar da Bíblia uns para os outros? Sim, vamos falar. Estamos em 4, vamos repartir nossos conhecimentos. Começa você. Ele citou o Salmo 23. E você? Bom, eu vou falar o 91. E você? João 3,16. E você? Os 10 mandamentos. Não passaram disso. O que eu quero dizer com isso? Que a palavra de Cristo não habitava neles abundantemente. Embora temessem a Deus, eram salvos, mas não se cumpriu esse versículo na vida deles. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, ensinando e demonstrando uns aos outros. Era muito limitado o que sabiam da Bíblia. É por isso que nunca devemos ter a Bíblia como superstição, deixar aberta no Salmo 91, porque ali Deus vai derramar seus fluidos e seremos abençoados, porque a Bíblia está aberta. Paulo diz aos Coríntios que nós somos uma carta aberta. A Bíblia tem que estar aberta para o culto doméstico. Ler um texto, explicar o texto, dar alguma ilustração, cantar um hino, orar pela família. Isso é muito bom, esses valores que têm se perdido em muitas famílias. Devemos voltar ao culto doméstico. Estamos em outros tempos. Estamos aqui falando de hinos, né? Hinos e cânticos espirituais. Falar em hino, existe o hino congregacional, com seu hinário, cada denominação tem seu hinário. Existe a música gospel, muito bom também. Existem os ritmos, de vários ritmos, porque Deus também aceita todos os ritmos. Você vê um culto na África, não tem quem não pule, não dance. Um culto africano em Angola, por exemplo, ou na África do Sul. São cânticos ardentes, de corações fervorosos. Né? Às vezes precisamos de uns cultos desses, né? Bater palma, tem crente que tem vergonha de bater palma, bate bem fraquinho.
E o Salmo 47. Aplaudi o Senhor com palmas todos os povos. Me lembro uma vez que eu estava ensinando no trem do VLT, e quando estava chegando aqui na Washington Luiz, todo mundo prestando atenção, no ensino bem lento, eu falei assim, olha, vamos terminar, eu vou descer no próximo ponto, conselheiro Neves, mas eu queria que vocês fizessem uma coisa, para cumprir o Salmo 47. Falem. Todo mundo falou, 47. Então vocês vão ler esse salmo em casa. No verso 1 está escrito, aplaude ao Senhor todos os povos. O povo brasileiro é um povo, né? Então, pela fé, vamos aplaudir? Todos no trem aplaudiram. E o culto terminou quando descemos na estação da Conselheiro Neves. Você já pensou, irmão? Gente que é crente, gente que não é crente, todo mundo aplaudindo o Senhor, só porque você citou o Salmo 47. Aqui está escrito, a palavra de Deus habita em vós abundantemente com salmos, e com hinos, e com palmas, e hosanas, e aleluia, e glória a Deus. E pôs um novo cântico em nossa boca, um hino ao nosso Deus. Jesus no Monte das Oliveiras, está escrito em Mateus 26:30. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos ler esse texto? Mateus, no capítulo 26, versículo 30. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Na eternidade, você vai saber que hino é esse. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras era lugar de meditação. Mas primeiro cantaram o hino. Um hino. A Bíblia fala no Salmo 40. Um hino ao nosso Deus. Vamos ver? O artigo indefinido. Aqui fala o artigo definido. O. Mas vamos ver no Salmo 40. Artigo indefinido. Um hino ao nosso Deus. Salmo 40. Salmo 40, versículo 3. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, confiarão no Senhor. Quando você canta um hino e alguém escuta, esse alguém pode temer a Deus. E tendo cantado um hino. E no Salmo 39:3, meu coração se incendiou enquanto eu meditava, acendeu um fogo, artigo indefinido, um fogo. Não é o fogo material, é um fogo espiritual, Espírito Santo. Enquanto você medita na Bíblia, o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Eu estou pedindo para Deus restaurar nos irmãos, não só da Igreja da Paz, todas as igrejas, o amor e a ansiedade, o gosto e o prazer pela palavra de Deus. E quando você souber quantos métodos de estudo existem, Deus vai aumentar mais e mais o prazer de conhecer a sua palavra. E Jesus, tendo cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Jesus, muitas vezes deixando a multidão, ficava num lugar só e ali orava. E ali cantava o hino. Jesus cantava hinos.
ao Pai. É um privilégio cantar um hino. Cantar o hino. Mas o hino é para Deus. Veja no Salmo 144, o hino não é a esmo. O coração não pode estar longe de Deus e você cantando. É perigoso tomar o nome de Deus em vão. 144, 9. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo. Olha aí. Salmo 144 é interessante. Ele é que nem o Salmo 8. O que é o homem? É semelhante à vaidade. Salmo 144, veja o verso 4 e o verso... o 3, o 4 e o 8. Salmo 144, o verso 3, 4 e 8. Senhor, que é o homem para que o conheça? E o filho do homem para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade, e seus dias são como sombra que passa. 8. Cuja boca fala a vaidade, e cuja mão direita é a destra de falsidade. Que é o homem? O homem é vaidade. O que ele fala? Vaidade. Mas aí muda para o verso 9. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo. Uma vez Jesus censurou os judeus. Isaías 29, 13. Esse povo me honra com os lábios, ensinando o preceito dos homens, mas o seu coração está longe de mim. Mas quando você, com sinceridade, se arrepende dos seus pecados, Jesus me perdoa, eu sou um pecador, renova o meu coração agora, limpa de todo mal, eu quero cantar um hino. Aí você canta um hino. Depois que cantar um hino de coração para Deus, pode ser alguns momentos. Deus prepara o seu coração para ler a Bíblia. Não precisa ser muito tempo. A correria do dia a dia é terrível. Mas faça isso. Não desista disso. Não desista de Deus. Não desista de ler. Não desista de meditar. Não desista de cantar. Paulo diz a Timóteo: persiste em ler e ensinar até que eu chegue aí. Persiste. Perseverança, como dizia aqui o pastor Edson Oliveira na sexta. Perseverança em tudo. Perseverança. O Espírito Santo é o espírito de perseverança. O nosso espírito enfraquece sem a palavra, sem o louvor, sem oração, sem jejum. Mas o Espírito Santo que nos toca é o espírito de perseverança. Persevere na palavra de Deus. João 8, 31. Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha lá, tem que perseverar na palavra. E conhecereis a verdade. Só conhece quem persevera. E a verdade vos libertará. Então precisamos perseverar ouvindo a palavra de Deus, perseverar lendo a palavra de Deus, e muito mais do que isso, quando houver um tempinho maior, mastigar a palavra de Deus. Então, a meditação ao seu respeito será de entendimento. Será que eu acho esse salmo? Temos que ser abundante em salmos. Salmo 49,
Não lembrei, tá vendo? Salmo 49, 4. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Mas não é esse. Acho que eu vou ficar devendo para os irmãos, mas eu vou achar. A minha meditação a seu respeito será de entendimento. A meditação traz entendimento. Mas eu me lembrei de um salmo paralelo. 119, 104. Salmo 119, 104, diz assim: pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Pelos teus mandamentos, quando você lê os mandamentos, as obras, o que Deus fez e faz, a história de Israel, enfim, pelos teus mandamentos alcancei entendimento e aborreço falso caminho. Entendimento aqui está no lugar do juízo. Me lembro de um Provérbios 6,32. Olha que coisa grave para quem não tem entendimento. Olha que coisa grave que eu vou ler aqui, hein, e terminar a mensagem. Provérbios 6,32. O que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Destrói a sua própria alma o que tal faz. Em outra versão diz assim: o que adultera com a mulher é falta de juízo. Destrói a sua própria alma o que tal faz. Pecado destrói, viu? Problema não destrói. Lutas não destrói, apenas abate. Por isso que Paulo diz: estamos abatidos, mas não destruídos. Satanás veio para destruir. Cuidado com o pecado. O pecado destrói. O pecado rebaixa a sua autoestima. O pecado estraga tudo. O pecado quebra relacionamento. O pecado desliga. O pecado corta a ligação com Deus. Devemos odiar o pecado, como pregavam os puritanos ingleses. Odiar o pecado. Amém, irmãos? Difícil, né? Mas não impossível. Oremos. Senhor, te agradecemos pela tua boa palavra. Em Colossenses, a tua palavra deve habitar em nós abundantemente, com salmos, hinos, com outras escrituras, para que venhamos se temer, para que venhamos nos alegrar em ti. Porque sem a tua palavra não tem como se alegrar em ti. Senhor, nos enche o nosso coração do teu Santo Espírito, para vencer nossas fraquezas, falhas, e ter sempre o zelo pela santificação. É o que eu te peço por todos, em nome de Jesus. Amém.